texto da Palavra de Deus para nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. São palavras do Senhor Jesus nos dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista começa o seu ministério anunciando a vinda do Senhor Jesus. João Batista começa pregando o arrependimento, preparando as pessoas, os corações para a chegada do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, de fato, cumprindo aquilo que João Batista havia anunciado, ele prega o Evangelho de Deus. Pregar o Evangelho significa chamar as pessoas para uma nova realidade, para um novo desafio, para um novo momento de vida, para uma vida de transformação. Pregar o Evangelho é chamar as pessoas ao arrependimento, que significa mudança de vida, mudança de mente, de atitude, de pensamento. Para que os pensamentos mudem, é preciso que a mente e o coração passem por essa transformação. Jesus anuncia, então, o arrependimento, e ele chama essas pessoas para que elas se arrependam e creiam. Agora, perceba, você que nos acompanha, no livro de Atos dos Apóstolos, também chama pessoas ao arrependimento. E depois de pregar um sermão, de trazer uma palavra da parte de Deus para o coração das pessoas, muitas ainda não sabem o que fazer depois de tudo que ouviram. E elas questionam: e agora, o que faremos com tudo isso que ouvimos? Elas ficaram muito impactadas com aquilo que ouviram, mas não sabiam muito bem como se comportar, o que fazer depois de tudo o que haviam ouvido. E então o apóstolo Pedro diz para essas pessoas: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Veja, diante de uma palavra que elas ouviram e entenderam a mensagem, mas não sabiam ainda o que fazer, eles perguntam: e o que faremos depois de tomarmos conhecimento dessa realidade? Qual deve ser a minha atitude? Eu preciso mudar de vida, eu preciso seguir a esse Cristo que, de acordo com as palavras que você pregou, Pedro, de fato, Jesus morreu por mim, então eu quero fazer alguma coisa, eu quero responder a esse amor de Cristo por mim. Então Pedro havia pregado um sermão mostrando sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, e essas pessoas agora então se sentem encorajadas a segui-lo, mas não sabem ainda como. E o apóstolo Pedro vai dizer que o primeiro passo aqui, elas precisam se arrepender, porque o arrependimento gera vida, gera perdão de pecados. Ora, o apóstolo Paulo também no livro de Atos, capítulo 11, versículo 18, diz que agradece na verdade a Deus porque ele percebe com os seus olhos as pessoas sendo convertidas, sendo restauradas, regeneradas. E ele diz que aquelas pessoas receberam arrependimento para a vida. Ou seja, o arrependimento gera vida, gera mudança, gera transformação, gera vida e vida eterna. E o apóstolo se alegra com essa realidade de saber que o arrependimento gera algo tão prático, tão significativo, tão transformador. Ou seja, o arrependimento nos tira do estado de morte para o estado de vida e nos projeta para a vida além dessa vida física, vida eterna. No livro, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, o apóstolo Paulo também fala do arrependimento como sendo uma porta para a salvação. Arrepender-se significa mudar de vida, seguir um novo caminho, significa então essa caminhada agora em direção à salvação eterna, prometida, garantida por Cristo Jesus. Mas veja, você que nos acompanha, que coisa maravilhosa, o mesmo Jesus que começa o seu ministério lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, dizendo que nós devemos nos arrepender e crer. Agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo de número 3, ele diz, e aí já está no finalzinho do ministério terreno de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra conosco,
Ele diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Assim como nós sabemos que o arrependimento gera vida, a ausência ou o não arrependimento gera morte, gera condenação. E essas palavras do Senhor Jesus são palavras fortes e que nos levam a uma reflexão profunda. Necessariamente eu preciso pensar na seriedade, no peso que essas palavras trazem, essas palavras têm, que essas palavras projetam. Vejam, ele diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Perecer nas Escrituras significa morrer. Significa morrer e morrer eternamente. Veja, quando a gente entende aquele versículo que é o coração do Evangelho, que é João 3,16, o texto bíblico nos diz que Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra ali é não morra, mas viva eternamente. Olha, a conclusão é óbvia. Se eu não vou perecer, mas vou viver, então eu não vou morrer, eu vou viver e vou viver eternamente. Então, é o mesmo sentido, mesma palavra aqui. Se não vos converterdes, todos igualmente perecereis. Não há esperança. Se não houver conversão, se não houver mudança. Por isso, a necessidade de entendermos claramente o valor do arrependimento, o significado dele. E por que desde João Batista, que começa nos evangelhos, chamando as pessoas ao arrependimento, preparando as pessoas para a chegada do Senhor Jesus, para quando elas ouvissem a pregação do Senhor Jesus, elas se quedassem, caíssem por terra em um arrependimento profundo, entendendo: olha, o Salvador chegou, eu preciso mudar de vida e segui-lo. E o apóstolo Pedro prega essa mensagem do arrependimento. O apóstolo Paulo louva a Deus quando ele vê pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Aqui na segunda carta aos Coríntios, isso fica muito claro, capítulo 7, versículo de número 10, Paulo dizendo que o arrependimento gera salvação, transformação, mudança, mas também e principalmente, não é, salvação. E agora nós percebemos Jesus retomando ao mesmo tema, insistindo na mesma palavra, nos desafiando a abraçar esse evangelho por meio do arrependimento, nos achegando a ele e reconhecendo quem somos: fracos, pequenos, debilitados, pecadores, carentes de uma transformação maior e profunda que só Jesus pode efetivar em nós, efetuar em nós. Nós precisamos reconhecer essa necessidade de arrependimento, mais do que isso, buscar esse arrependimento naquele que pode de fato cancelar os nossos pecados. Só assim teremos uma consciência tranquila diante de Deus. Nosso pecado não será um fardo que nos incomoda, mas nós teremos uma certeza, uma convicção de que Jesus já removeu, que a morte de Cristo foi suficiente para retirar de nós esse peso que não é nosso, nós não podemos carregar esse peso do ressentimento, da culpa. Não, nós depositamos tudo isso nos pés do Senhor Jesus, diante daquele que verdadeiramente nos livrou da morte e nos conduz para a vida eterna. Esse é o desafio da mensagem de hoje para você que nos ouve. Você precisa experimentar esse arrependimento, você precisa viver esse arrependimento, uma vida nova, transformada pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Amém.